Nesse vídeo eu vou falar para vocês como planejar o seu dia e como isso com certeza vai te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva e conseguir maximizar e aproveitar ainda mais seu tempo que você acha que você não tem. Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Ingrid. Aqui no meu canal eu falo sobre métodos de estudo e organização e como é um pouco essa vida maluca de recém-formada em medicina, como foi para conseguir sobreviver durante a faculdade, além de postar algumas viagens aleatórias perdidas. Bora comigo? Não adianta, se você quer ser produtivo, você precisa se organizar. Eu sempre digo que a gente tem que ser bem realista, mas assim, para você no mínimo conseguir fazer alguma coisa, você precisa colocar em algum lugar e organizar isso de uma forma clara para você e com algumas ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês como é que deve se fazer para conseguir ser mais produtivo mesmo, sabe? Não adianta só a gente planejar a semana, tem até vídeo aqui no, vou deixar o link aqui embaixo para depois vocês assistirem, o vídeo de como se planejar na semana, é muito importante assistir ele, antes até mesmo desse vídeo, mas o dia é o que vale para a gente colocar em prática o que a gente vai fazer, né? É colocando isso na prática no dia ali que a gente vai evitar distrações, vai conseguir de fato fazer o que tem que ser feito. Mas para isso existem algumas técnicas que eu vou falar aqui para vocês hoje. Muito bem. O grosso, assim, da organização em si é feita no começo da semana. Só que a nossa vida, né, é cheia de imprevistos, né? Não tem quem não tem imprevistos nessa vida, certo? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que reserve um tempo e isso meio que vai virar um hábito, sabe? Você fazendo isso sempre. Reserve ou o final do dia anterior, ou o começo da manhã, do dia que você vai fazer as coisas, né? Ou assim, não precisa ser uma coisa ou outra, pode ser quando der uma coisa, quando der a outra. Eu acho que quanto menos obstáculos a gente colocar, principalmente no começo, para quem não é habituado a se organizar e colocar tarefas, escrever tarefas, é muito importante que você vá lá e faça da melhor forma que você consegue naquele dia, naquela semana, tá? Certo. E aí você vai revisar aquilo que você já colocou no começo da semana que, em tese, você iria fazer naquele dia, ou no próximo dia. Entendido? Então, você vai revisar, porque se aparecer algum imprevisto, inclusive na semana, quando você organizar a semana, você já vai ter mais ou menos um dia assim que é meio que para imprevisto, sabe? Que é aquilo que você vai deixar de fazer no dia, você vai deixar para esse período que você deixa reservado. Mas, enfim, digamos que não temos imprevisto, tá tudo certo, as tarefas estão certas, são aquelas, eu revisei. É importante de revisar é para o nosso próprio cérebro entender o que é esperado naquele dia, até mesmo para não nos trazer angústias ou sofrimentos ou ansiedade, né? Porque a gente não sabe direito o que que é, então é só pegar ali, olhar, é rápido, abre o celular, se você usa celular, e atualmente eu estou usando aqui, ó. Esse aqui é o to-do list do dia. Aqui são algumas pendências que eu dividi em. Enfim, um dia se vocês quiserem eu mostro esse quadro, tô achando que tá bem legal. Mas sobre urgências, coisas de conhecimento, projetos, em qual eu falo no vídeo sobre produtividade. Cara, esse vídeo ele conecta todos os vídeos, é impressionante. Muito bem. Então você tem a lista de tarefas lá, né? E aí, qual é a importância? Você listar isso, né? Então, muitas vezes eu pego uma folha, uma agenda, ou você pode pegar o próprio Notion. E aí você vai ver aquelas tarefas e você vai listar elas em ordem de prioridade que você tem que fazer naquele dia, porque você não pode dormir sem pelo menos ter feito o que é mais de importante, que eu indico que seja a sua primeira tarefa, certo? Às vezes é até mesmo ir na academia, tudo bem, são coisas, tem schedule, né? Tem horário. Mas das coisas que não tem horário, essas mini pendências, é importante que coisas de menor de 5 minutos você resolva ali rápido, por exemplo, responder uma mensagem, responder um e-mail, que isso não se prolongue, por isso que é menos de 5 minutos, tarefas que duram até 5 minutos, né? Mas das outras tarefas, você tem que listar em ordem de prioridade. Então, veja isso, não está chegando uma prova, então você tem que estudar um tema, se você não tem que entregar um projeto que é para amanhã, sabe? Então, meio que dividir assim. Tem um método, uma tabela, na verdade, que eu acho muito legal. No começo eu usava muito ela e agora as coisas vão ficando medular, sabe? Que é basicamente uma tabela dividida em quatro em coisas urgentes e não urgentes, coisas que você pode delegar ou não. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Coisas urgentes e importantes, concorda que são coisas que você vai colocar na prioridade no começo da lista, né? Coisas importantes,
só que não urgentes. Aí você vê se você pode fazer isso depois. Às vezes é uma inscrição de um curso, às vezes, sabe? Às vezes simplesmente é uma coisa que tem uma data, mas é uma data longa, assim, sabe? De coisa que não se demanda muito tempo. Agora, coisas, por exemplo, que você consegue delegar, então, às vezes são urgentes, mas não tão importantes. Você consegue delegar tarefas não urgentes e não importantes, são coisas que, assim, você vai deixando. Você anota, deixa num caderninho de pendências, que quando der pra você fazer, você vai lá e faz, tá? Mas, inclusive, as que são urgentes e não tão importantes, que às vezes não depende de você para fazer, acho muito legal e válido você delegar. Gente, delegar faz bem, é bom para a saúde, tá? Tem coisas que a gente consegue sim delegar. Você sabe tua rotina, o que você pode delegar ou não, fica a teu critério, sabe? Às vezes você tá fazendo coisas que não era para ser feitas por você, mas você faz porque às vezes você é meio proativo. Eu tenho esse mal e acho que não vivo sozinha com isso. Muitas pessoas têm certeza que são igual a mim. Comenta aqui se você é assim também. E o mais importante de tudo, que é a questão de utopia, né, e a realidade. Então, assim, gente, a gente tem que ser realista. Do tempo que a gente tem no dia e as tarefas que você coloca lá, você tem que ser honesto contigo mesmo. Poxa, será que eu consigo fazer tudo isso aqui? Porque vocês têm que levar em consideração, às vezes, deslocamento, que você toma banho, que você se alimenta, né? Então, às vezes a gente fala assim, vou estudar 4 horas seguidas. Vou ver lá como é que a Ingrid faz para estudar 4 horas seguidas, peraí. E aí, inclusive, vocês vão ver que o método Pomodoro tem pausas, né? Então, são 4 horas seguidas de produtividade, mas não em si as 4 horas seguidas, né? Ninguém consegue. Esse é um adendo importante, mas muito importante. Se liga. Não coloque tudo na segunda-feira. Eu sei que você vai ter essas tendências, principalmente quando você for organizar a sua semana, e tu vai enlouquecer na segunda. Inclusive, ultimamente eu tenho colocado as coisas mais para final da semana, enfim, depende da rotina. Hoje em dia eu faço plantão. Mas na época de internato, que era uma coisa um pouco, tipo, meio que não fugia muito do padrão, meus dias, como hoje foge muito mais, às vezes a gente tenta ainda jogar tudo pra segunda e eu acabar falando, não, quer saber, segunda vai ficar as coisas de fato importantes, alguma aula importante e tal, e no resto da semana, às vezes eu pesava até, tipo, uma quarta, sabe? Não que pesava, mas é que, assim, a gente tem uma tendência de pesar segunda. Não faça isso. Não coloque 20 tarefas na segunda e 10 distribuídas entre o resto da semana. Não faz o menor sentido. Mas sim, a nossa cabeça quer que tudo se resolva logo. Então, be careful. Em questão da tabela, gente, vocês podem colocar na tabela só simplesmente pensar, sabe? Não precisa ser uma coisa muito, sabe, gente, o que é urgente na minha vida? O que não é? O que é importante? O que não é? O que eu delego? O que eu não delego? E o que eu posso deixar numa lista de pendências e pronto. Às vezes no Notion, às vezes... Agora eu comecei a colocar algumas coisas pendências aqui, tipo coisas de compra, sabe? Enfim, eu só te dou uma dica. Coloque tudo no mesmo lugar, porque às vezes eu pego papel e na hora que eu vou ver, minha agenda tá cheia de papel de coisas que eu deveria fazer. E aí, inclusive, esses dias, a tarefa única e prioritária minha era colocar todas as tarefas num lugar só, sabe? Então, cuidado com isso também, porque pode ser que aconteça contigo também. E se você tá gostando desse vídeo, manda pro seu amigo também curte ou quer começar a se organizar. Comenta aqui se você tá gostando, o que você tá achando desse tipo de vídeo e compartilhe. E deixe seu like, né? Que vai ajudar bastante o canal para sempre ele crescer e conseguir entregar para mais pessoas esse conteúdo aqui que eu faço com muito carinho para vocês. Agora, uma questão que eu bato muito aqui na tecla, beleza, Ingrid, eu tenho as tarefas, tal, tenho que fazer as coisas, mas, poxa, onde que eu vou concentrar essas informações? Pois é, uma coisa que hoje em dia, se eu fizesse esse vídeo durante o internato, eu ia falar, gente, faça no Notion, o Notion é maravilhoso e tudo mais. Hoje em dia eu uso o Notion para colocar, sabe as tarefas que eu falei que são importantes e urgentes? Essas eu coloco no Notion, porque elas eu tenho que checar naquele dia. O resto, eu meio que coloco, tipo, por exemplo, aqui assim, ou então eu escrevo em algum lugar, sabe? Enfim, coisas mais visuais, assim. Assim, se você é a pessoa do planner, da agenda, o que for, eu super apoio. Inclusive, estou voltando a usar agendas, coisas papéis mesmo, igual colocar aqui. Mas, por exemplo, se você é um estudante, tá vendo aqui esse vídeo, principalmente estudante de medicina, cara, cada hora você tá num lugar, cada hora você tá no estágio, cada hora você tá numa cidade, é meio maluco. Então, eu parei de usar planner depois que eu perdi um planner muito caro, que eu tinha pago com muito carinho, assim, sabe? Tinha comprado super bonitinho, cheio daquelas coisinhas frufru de planner, sabe? Perdi. Porque, assim, eu sou essa pessoa que perde as coisas, não perco a cabeça que está no pescoço. Então, depois disso, minha mente virou e falou, cara, eu preciso de usar o digital. Foi onde eu conheci o Notion na minha vida. Foi meados do quarto, quinto ano de faculdade. E, óbvio, resumo, essas coisas eu continuo usando lá.
Mas essas coisas, como agora eu fico muito mais em casa e saio só pra trabalhar, então pra mim é muito mais cômodo eu deixar que, assim, o máximo que eu faço é bater uma foto disso e pronto, mas igual o post-it você tira, mas se você usar o Notion, você dá o check, e isso é muito confortável pro nosso cérebro, isso dá mais ânimo, isso é muito importante pra gente, porque a gente tem que comemorar, sabe? A gente tem que vibrar aquilo que a gente conseguiu fazer já. Então, o simples fato de dar um check, alguma coisa assim, dá um conforto muito grande pra nossa mente. E assim, gente, o importante é que durante uma tarefa, né, e outra, você ter pausas pra fazer as coisas. Isso eu sempre falo, principalmente no vídeo de como estudar, principalmente quando você é a pessoa que tá no foco de estudo, sabe? Tipo, igual tava no internato, as coisas, que sua vida basicamente é estudar, treinar e na faculdade. Para você conseguir fazer suas tarefas bem e com alta qualidade, você precisa de descanso. Eu quero enfatizar muito bem isso, tá? De cada pessoa é uma pessoa. Aqui eu trouxe várias ferramentas que são padrões, sabe? Se você pegar um livro, se você ver outro vídeo, a pessoa não vai se fugir muito disso aqui que eu tô te falando, sabe? Eu tentei resolver ao máximo aqui a forma de como eu faço para organizar meu dia, né? E ao final do dia, é bom você revisar, assim, pô, o que que faltou? Eu coloco isso aqui para amanhã, né? Aí você volta na tabela e vê, pô, isso aqui é importante, urgente ou não? Isso eu consigo fazer amanhã? Dá tempo de fazer amanhã? Ou eu tenho que fazer outro dia? Ou a tarefa de amanhã, entendeu? Então as coisas são variáveis. Nossa vida, cada um tem uma vida, cada um tem seus previstos, cada um, sabe, tem a tua rotina. Não adianta você olhar para o amiguinho do lado e falar, pô, vou fazer igual, vai dar certo. Não vai, sabe? Não vai. Enfim, leve em consideração a individualidade do que eu tô te falando aqui, mas, assim, isso aqui é de fato meu dia a dia, então espero que vocês aproveitem esse conteúdo aqui de qualidade que eu fiz com muito amor. Compartilhe com um amigo ou com um familiar que você acha que também vai gostar. Joga aí no grupo do WhatsApp, porque eu acho que todo mundo hoje tem que se organizar. Isso dá um alívio muito bom pra cabeça e, assim, ajuda a tirar a ansiedade mesmo, sabe? Então, é isso. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.